Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Inglês Nota 10. Eu sou o professor Nota 10 e este é o nosso curso de pronúncia do inglês. Mas, antes de seguirmos adiante, eu já peço aqui encarecidamente, minha cara aluna, meu caro aluno, que você deixe aí o seu like. Para que o algoritmo do YouTube possa indicar o nosso vídeo para as outras pessoas que também, como você, queiram aprender inglês. Além disso, isso ajuda, como você sabe, no crescimento do nosso canal. Muito bem, este é o nosso curso de pronúncia do inglês, nível micro, mas o que isso quer dizer? Vamos ver logo mais. Primeiramente, vamos responder algumas perguntas fundamentais. Pergunta número 1. A pronúncia do inglês é difícil? Bom, o inglês realmente ele tem uma pronúncia que às vezes as pessoas consideram difícil, porque é uma língua que sofreu aí uma influência, de várias línguas, inclusive das línguas anglo-saxônicas e também do latim. E isso faz com que, em geral, não haja uma correspondência entre as letras e a pronúncia dos sons. Mas isso não quer dizer que nós não conseguimos mapear algumas regras básicas que facilitam aí o nosso aprendizado nessa língua. Pergunta número 2. Por que aprender pronúncia? Ora, existem línguas, como é o caso do inglês, que têm sons que não existem em português. Por isso, se nós aprendermos os pontos na boca onde esses sons são formados, nós conseguiremos pronunciar e nos comunicar nessa língua com maior propriedade. Pergunta número 3. Como funciona o nosso curso? A parte de pronúncia na linguística ela é abordada pela área da fonética e da fonologia. Essa área divide esse estudo em infrassegmento, segmento e suprassegmento. Mas nesse curso nós vamos chamar de nível micro, que é o som das letras individuais, de nível de transição, que é o som das palavras, sílaba tônica, etc. E de nível macro, que é a melodia que existe nas frases. Isso é muito importante porque, ao contrário do português, que é uma língua silábica, o inglês é uma língua melódica, tá? Então, neste primeiro módulo, nós vamos abordar o nível micro, que são os sons individuais das letras. Dependendo da interação, se vocês gostarem desse primeiro módulo, participarem aí nos comentários e tal, a gente cria o segundo módulo e o terceiro módulo em seguida. E qual o princípio básico do nosso curso de pronúncia? O princípio básico de um curso de pronúncia é o princípio de que as letras têm sons. Eu sei, isso pode parecer bem estranho, Mas veja só você, eu tenho aí mais de 30.000 horas de experiência docente, já ensinei mais de 3.000 alunos ao longo de 20 anos e já ouvi a pronúncia errada de várias palavras, o que me levou aí à conclusão de que há uma deficiência fonética, em alguns alunos aí. Isso é muito simples de entender porque a gente pronuncia os sons de uma palavra ou de uma língua conforme o arcabouço sonoro que nós temos na nossa mente, que veio da nossa própria língua materna. Então eu jamais vou ser capaz de reproduzir integralmente um som que não existe na minha língua materna, a não ser que eu ouça muitas vezes esse som ou que eu aprenda em que ponto dentro da minha boca esse som é produzido. Veja só esse primeiro exemplo. A palavra em inglês é pronunciada apply, mas eu já ouvi muito aluno pronunciando happen. Observe que não há aqui nenhuma letra R e também não há nenhuma letra N. Isso revela uma deficiência fonética, fonológica. E essa percepção nós temos que ter. As letras têm sons. Outro exemplo, bulb.
Já vi vários alunos pronunciarem boot. Repare que na palavra original, embora talvez você não saiba pronunciá-la corretamente, não existe nenhum T final aqui. O que nós temos é um som de B. E o mesmo se dá com a palavra age, que eu já ouvi pessoas pronunciando egg. E aí já chega aqui a nossa primeira regra para você. Em geral, as palavras em inglês que terminam em E têm esse E mudo. Portanto, não poderia ser egg. Ok. Vamos supor que você pronunciasse age, já que você provavelmente sabe que a letra A tem várias possibilidades de pronúncia. Se você pronunciasse edge, sua pronúncia estaria errada, obviamente, mas você pelo menos estaria trabalhando com algumas regras fonéticas dessa língua, tá? Egg, jamais. Então é essa percepção que nós vamos desenvolver aqui ao longo do nosso curso de pronúncia. E se você está gostando desse curso até agora, aproveita, dá uma pausa e se inscreve no canal, porque aí você vai receber as notificações em primeira mão, né? Faz a sua inscrição, ativa aí o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente vai postar aqui no nosso canal. Vamos falar então neste vídeo, ou pelo menos começar, né? Nós vamos ter alguns outros vídeos ainda a respeito, mas vamos começar a falar aqui das consoantes em inglês. Vamos começar a abordar as letras que têm o mesmo som que elas têm no português. Repare que nós estamos nesse curso falando de sons e não de letras. A letra B, o som dela vai ser B. A letra D, o som vai ser D. A letra F, o som vai ser F. A letra K, o som vai ser K. A letra L, o som vai ser L, como o da palavra laranja. A letra M, o som vai ser M. A letra N, M. A letra P. O som da letra T vai ser T. O som da letra V, V. E o som da letra Z, Z. Ok? E aí nós temos aqui alguns exemplos em cima dos quais nós podemos nos basear. Ball, baby, light bulb. Door, middle, kind. Observe que eu disse kind, com D mudo. É muito comum para nós falantes do português colocarmos aqui um som de I, né? Kind. Não é isso que eu disse. Eu disse kind. D. Esse é o som dessa letra, tá bom? Free, unfortunately, relief. Kitchen, market, book. A mesma coisa, hein? Repare que eu disse book. Eu não disse book. Novamente, como eu disse antes, é comum para os falantes do português colocarem um som de I aqui, mas em inglês é book. Life, also, ball. Repare que em inglês o L vai sempre ter um som parecido com o som que ele tem na palavra laranja. Life, also, ball, ball laranja, ok? Portanto, não transforme o L final em U, tá? Ball, jamais. Ball, som de L, tá bom? Map, army, from. Aqui tem um outro som importante. O M em final de palavra em inglês, ele vai ter um som muito claro de tá? Então a gente junta os dois lábios e pronuncia ele claramente. From, ok? Name, band, afternoon. Novamente, o N final em inglês vai ter sempre a pronúncia muito clara como o N da palavra nariz. Afternoon, nariz. Afternoon, nariz. Ok? Pet, aspect, stop. Eu não disse stop. Não coloque um som de I após uma consoante final em inglês. Stop. Teacher, advantage, root, van, invite, stove. Lembra que o E final é mudo? Zebra, magazine, jazz,
Professor, eu preciso memorizar essas letras que têm o som igual no português? A resposta, meu caro aluno, minha cara aluna, é não. Nós vamos trabalhar e colocar a nossa atenção naqueles sons que são diferentes, tá bom? Esse aqui foi só para você ter uma ideia aí do que nós estamos abordando nesse primeiro módulo, tá? Vamos falar agora sobre aqueles sons diferentes, né? Consoantes com sons diferentes do português, ou que pelo menos tenham mais de um som, ainda que um desses seja igual no português. Eu selecionei para você o som do C, o som do H, o som do G e o som do S. Professor, nesse curso a gente vai aprender todas as regras de pronúncia de inglês do universo? Não. Só para você ter uma ideia, quando eu estudei fonética e fonologia na universidade, eu fiquei um semestre estudando isso. E na pós, no mestrado, depois eu tive mais um pouco de aprofundamento com relação a isso por mais um semestre. Então é uma matéria aí que é bem aprofundada. Nesse curso nós vamos trabalhar aí com o essencial para você poder aprimorar o seu inglês no dia a dia, tá bom? Ok, então temos aqui as letras C, H, G e S. Mas quais os sons da letra C em inglês? Basicamente, nós temos três possibilidades. O som S, o som K e o som X. X. É um K seguido de um S, né? X. Observe que na fonética e na fonologia nós representamos os sons entre barras, portanto isto não é um S, isto é um S, isto não é um K, isto é um K, e isto não é um KS, isto é um X, ok? Então, letra C funcionando com som de S. Apprentice, agency, electricity. Professor, quando que a letra C vai ter som de S? Normalmente quando antecede um E ou um som de I. Normalmente. Posso dar certeza? Em inglês, nada é 100%, galera, tá? Apprentice, agency, electricity. Letra C com som de K. Cry, scream, electricity. É o primeiro C de electricity. Professor, quando que o C vai ter som de K? Normalmente quando inicia a palavra ou quando está seguido por consoante, tá? Letra C com som de X. Accept, accident. Em geral, quando nós temos aí dois Cs seguidos por um E ou por um I, tá? Aí nós temos o som X. Outras possibilidades, quando nós temos o C seguido por um H, em geral temos um som Ch, tá? Essa cobrinha aqui representa um som de X. E aqui temos um T, um som de T, né? Ch, 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 ok? Achieve. Vamos falar agora do som do H. O H pode ter dois sons. Um som aspirado, como na palavra house. Observe que não é o mesmo som da palavra rato, hein? Porque a palavra rato, ela é pronunciada com uma raspada na garganta aqui, ó. Rato. Esse aqui não, é só um ar escapando, tá? House. Behind. Outra possibilidade do som do H é o som de nada, como em hour ou em neighbor. Professor, como que eu vou saber quando que é um, quando que é outro? Somente pelo contato. Infelizmente não temos aí uma regra 100% eficaz nesse caso, tá bom? Sons da letra G. A letra G pode ter o som de G, como na palavra gato em português. Pode ter o som de J. Esse trezinho estranho aqui é uma representação do J, então J. Ou pode ter um som de J, que é o som de J, tá?
Normalmente, quando ela começa uma palavra ou é seguida por uma consoante, normalmente ela vai ter um som forte de G. Goal, great. Giraffe, giraffe. Agent. Normalmente, quando ela é seguida por um I ou por um E, ela vai ter um som de G, ou em alguns casos de J, como na palavra garage. Esses símbolos aqui, ó, se você procurar no dicionário, por exemplo, a palavra cry, você vai ver que logo na frente da palavra ela vai estar representada com um som de K. Isso significa que esse C vai ter um som K. O mesmo vale para as outras palavras, tá bom? E por fim temos aqui a letra S, que em inglês pode ter os seguintes sons. Um som de S mesmo, S, como em soccer, sister, small. Repare que eu disse small, eu não disse small, tá? Nós, falantes do português, temos a tendência de colocar um som de I sempre que o S começa uma palavra e é seguido por M, ou por uma consoante vozeada, ou seja, uma consoante que exige aí a vibração das pregas vocais para ser produzida. Então lembre-se, S inicial vai ser som de S, tá bom? Small. Som de Z, como em resist ou em scissors. Podemos ter também um S com som de sh ou som de j, como em sure ou usual. Cada caso vai ser esclarecido aí pela nossa prática diária ou pelo nosso bom e velho amigo, o dicionário. E aí, achou difícil? Thanks for watching. Muito obrigado por ver esse vídeo. No próximo vídeo nós vamos continuar tratando aí das consoantes que têm sons diferentes do português. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sino e também de comentar, né? Curtiu esse vídeo? Quais palavras em inglês você tem mais dificuldade? Coloca aí nos comentários e a gente vai batendo um papo até o próximo vídeo, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.